O Fusca é talvez um dos únicos carros que foi vendido por muitas décadas sem receber uma nova geração, uma restilização, que mudasse completamente o seu visual, ou seja, de 1940, ano do seu lançamento oficial, até 2003, quando saiu definitivamente de linha no México, o único mercado em que ele ainda era oferecido até então. O modelo chegou a receber uma segunda geração e uma terceira, o New Beetle de 97 e o Fusca de 2011, mas que não chegaram nem na sombra do sucesso do original, nem tem como comparar. A primeira geração do Fusca, digamos assim, durou 63 anos. Embora o modelo tenha recebido atualizações estéticas e melhorias mecânicas, o carro era basicamente o mesmo do final dos anos 30 e início da década de 40, quando foi lançado de forma oficial na Alemanha. Mas será que a Volkswagen nunca pensou em mudar radicalmente o seu visual? Poucos sabem disso, mas nos anos 50, época em que o Fusca vendia muito bem em todos os países em que era oferecido, a marca realmente considerou lançar uma versão do Fusca mais atualizada. Mas você conhece esse modelo? É exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. Em meados dos anos 50, a Volkswagen, que obviamente não imaginava que em muitos mercados o Fusca ficaria em linha e vendendo bem até os anos 80, sabia que não podia depender de apenas um carro para vender para o grande público, pois em algum momento o Fusca iria se tornar um carro muito obsoleto e iria parar de vender. Nessa época, a marca alemã já tinha em sua gama de produtos a Kombi, voltada para o trabalho, e o Karmann Ghia, modelo que utilizava o mesmo motor do compacto, mas tinha um estilo mais esportivo voltado ao público mais exigente, e claramente não tinha a intenção de substituir o Fusca. Portanto, na década de 50 ela já pensava em um substituto. Era um desafio e tanto, se caso ela fracassasse, poderia ser o fim da Volkswagen, e lembraríamos da empresa apenas pelo Fusca, Kombi e Karmann Ghia, provavelmente assim como lembramos da DKV aqui no Brasil, pelo sedã Belcar e Peru AV Maguete, além do Jeep Candango. Sendo assim, o setor de desenvolvimento da Volkswagen teve que trabalhar duro para manter a empresa com o mesmo nível de qualidade nos anos seguintes. Foram feitos diversos protótipos e estudos do que seria o substituto do Fusca, e certamente um dos mais curiosos construídos foi o protótipo denominado de EA97. Inclusive EA é a sigla em alemão para a Ordem de Desenvolvimento. Esse protótipo era basicamente um Fusca restilizado, que seguia a tendência dos anos 50. O chassi obviamente era o mesmo, porém a carroceria era bem diferente, mas ainda assim lembrando as linhas do antigo Volkswagen, com destaque para os faróis, muito semelhantes ao que a Volkswagen realmente introduziria anos depois, que substituiu o popular olho de boi. Já as luzes de seta foram realocadas e ficavam abaixo dos faróis. Os paralamas, aliás, estavam mais integrados com a carroceria, não parecendo mais uma peça à parte do restante da carroceria como no Fusca original. A única peça que era bem semelhante ao do carro original era o capô, que pelo seu design não negava que era de um Fusca, e o formato das janelas laterais foram alterados. Existiam ainda entradas de ar logo atrás das janelas laterais traseiras. A sua traseira inclusive ficou meio estranha. Diferente da sua dianteira, os paralamas traseiros pareciam ser uma peça à parte, e incorporavam uma espécie de rabo de peixe, e vigia maior, já que em meados dos anos 50, o vidro traseiro do Fusca era bem diferente, sendo mais oval. Ou seja, podemos ver que algumas das ideias desse protótipo foram reaproveitadas anos mais tarde. Como os faróis, que embora não fossem exatamente os mesmos, vieram anos depois novos semelhantes, as entradas de ar nas laterais e o vigia maior. Não consegui achar fotos do seu interior, mas olhando nessa foto, dá pra ver que o painel também seria diferente. Foram várias etapas até a construção do protótipo, e posteriormente a Volkswagen chamou os estúdios Ghia, parceiros de longa data, para dar um toque diferencial ao carro, e o motor ainda seria o mesmo. Realmente somente a carroceria seria alterada, já que a Volkswagen sequer cogitava substituir a robusta mecânica arrefecida a ar. E se você curte esse tipo de vídeo, já dê o seu like e se inscreva aqui no canal. Aqui trazemos várias curiosidades e histórias de versões que poucos conhecem. No final da década de 50, a marca alemã até mesmo estipulou o ano que o modelo final iria ser lançado, que seria em setembro de 1965. Entretanto, com o passar do tempo, a própria montadora já não estava assim tão confiante com esse novo Fusca, se questionando se realmente seria um sucesso. Mas mesmo assim continuaram com o projeto, já que havia se passado muito tempo, visto que até então a empresa não tinha outra ideia melhor para substituir o seu principal produto, ou melhor, restilizá-lo. Para sua produção ser financeiramente viável, seria necessário vender no mínimo 120 mil unidades no ano, e logo a Volkswagen percebeu que a sua produção em larga escala seria muito mais cara que a do Fusca original, e consequentemente o seu preço seria bem mais alto. Portanto, seria realmente uma boa ideia lançar uma restilização nos anos 60 de um projeto dos anos 30, considerando que o preço seria bem maior e que certamente afastaria os potenciais compradores, isso sem contar a moderna concorrência. Mesmo assim, a empresa resolveu seguir com o projeto EA97,
e em 64, o chefe do setor de desenvolvimento deu sinal verde para a produção do novo Fusca, e não perdeu tempo em já encomendar o ferramental necessário para a sua produção. Entretanto, em janeiro de 65, os rumos da empresa foram totalmente alterados, e ainda bem, pois nesse ano ela adquiriu a Auto Union, empresa que controlava as marcas Wanderer, Horch, Audi e a DKW. A única marca que continuou nas mãos da Volkswagen foi a Audi, e as outras foram descontinuadas. O próprio símbolo da Auto Union foi reaproveitado pela Audi, sob comando Volkswagen. Tá, mas o que isso tem a ver com aquele protótipo do novo Fusca? Bem, tudo, já que foi da Audi, agora sob domínio Volkswagen, que nasceu o sedã Audi 80, em 72. E o Passat, o primeiro carro da marca com motor dianteiro refrigerado a água bem sucedido, nada mais era do que um derivado direto do Audi 80, sendo o Audi a versão sedã e o Passat a versão fastback. E a partir desse ponto, em que ela adquiriu a Auto Union e lançou o que se chamaria DKW F103 como Audi F103 em 65, aproveitando a mecânica arrefecida a água de 4 tempos que já estava sendo desenvolvida antes mesmo da compra, a Volkswagen decidiu que o seu futuro seria com carros equipados com motores dianteiros refrigerados a água e tração dianteira, de concepção muito mais moderna, sendo a tendência para os próximos anos. E seria assim que finalmente conseguiria substituir o Fusca, sendo o próprio Passat e o Golf os seus substitutos na Europa, semelhante à missão que o Gol recebeu aqui no Brasil, que quase fracassou em razão da fraca mecânica arrefecida a ar, que era equipada de início, mas alcançou o sucesso absoluto com o motor a água. Portanto, logo em 65, o novo Fusca foi cancelado, já que seria mais inteligente dar um rumo mais moderno à empresa e ir deixando o passado aos poucos para trás. Mas a Volkswagen ainda precisaria oferecer uma opção mais confortável e maior em relação ao Fusca, para o público mais exigente, que seria, é claro, derivada dele. E foi aí que surgiu a linha Type 3, composta por um sedã, uma perua e um fastback, equivalente à nossa linha Volkswagen 1600, com o sedã 1600 apelidado de Zé do Caixão, a Variant e o Belo TL. Outra tentativa de substituir o Fusca aqui no Brasil nos anos 70 foi lançar a Brasília, e apesar dela ter feito muito sucesso, nunca conseguiu realmente entrar no lugar dele, e saiu de linha em 82, 4 anos antes do Fusca. Aqui no Brasil, o Gol cumpriu essa tarefa com maestria, sendo o carro mais vendido do país por muitos e muitos anos. Mas e aí, você sabia dessa história? Será que se esse novo Fusca fosse lançado em 65 faria sucesso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de saber desses tipos de curiosidades. E se você gostou de ver esse vídeo, vou deixar outro aí na tela sobre a história de um americano que construiu um Fusca gigante caseiro. Isso mesmo. Confere lá que tá bem legal esse vídeo. Por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo.